A prisão é sinistra, marca e feia. Do velório tem pouca diferença. Não conheço quem vá pedir licença pra entrar num portão de uma cadeia. Só à noite, depois que a lua alteia, aparecem sinais de claridade. Uma sombra distante oculta a grade, limitando a visão do indeciso. Uma gota de pranto molha o riso quando o preso recebe a liberdade. Meu nome é Adelson Santana da Silva. Eu tinha 8 filhos, agora eu tenho 7, com mulheres diferentes. Tenho 4 com uma, 2 com uma e 2 com outra. Né? Aí ele faleceu, no caso só tinha ele de homem. O nome dele é Anderson Feliciano da Silva. Hoje, já faz uns 14 anos que eu separei da mãe dele. É isso aí. É uma perda grande que a gente tem, né? Faz 7 meses. Ele entrou como laranja, né? Falado, né? Laranja, porque ele era de menor, aí eu vou homicídio lá nas Rocas. Aí foi ele mais outro lá, que o de maior, ele me falou que o de maior queria que ele assumisse o ele. Então ele foi preso, né? Na segunda DP, como laranja. Então ele me chamou e falou que estava lá porque o de maior ameaçou eu e minha família, o pai dele e a família. E do outro que era o Chico Fábio Brasil, que era colega dele. Aí ele falou, pai, ó, não foi eu não. Foi o fulano e tal, ele falou o nome da pessoa que foi, e ele falou que era pra gente dizer que tinha sido a gente, porque senão a nossa família ia pagar. A questão que eu gostaria de colocar em foco, pode ir passando inclusive, é a ideia de socioeducação. Então, existe uma dificuldade manifesta no cumprimento de medidas socioeducativas no município de Natal, como existe no município do estado do Rio Grande do Norte, de modo geral. Porque existem problemas estruturais, existe um novo governo, enfim, dificuldades verdadeiras que existem, mas existe uma causa de que esses problemas são maximizados, que precisam ser chamados a atenção. E o principal responsável por esse estado de coisas que está colocado e que gerou essa reunião da Frente Parlamentar é uma ineficiência histórica do estado do Rio Grande do Norte, onde o problema do sistema socioeducativo do estado já era denunciado, ou seja, sistema em falência. O CNJ veio ao Rio Grande do Norte, isso é um vídeo, se puder passar, se tiver áudio, onde o CNJ já anunciava a interdição do setor de Pitimbu. Meu nome é Maria Soares, sou a mãe de Diogo Torres, que dorme sempre aberto, dormia, estava dormindo, aí aconteceu aquela tragédia, ele deixou lá. Está em casa, mas ele não sai de casa. Então a gente está assistindo reuniões na sexta-feira, já vim para isso aqui, e agora eu queria saber como é que vai ficar a situação dele. Eu não deixo ele sair de casa, ele vive em casa direto, porque eu tenho medo. Então eu queria que esses setores, o povo olhasse para ele e conseguisse fazer alguma coisa para ele voltar para lá. Não queria que ele fosse para outro lugar. Então, gostaria de saber o que é que vamos resolver isso aí. Muitas vezes eu deixei meu filho lá. Quando chegava as intimações, eu muitas vezes deixei ele lá. Então, ele saiu de lá, não foi porque ele fugiu, não. Aconteceu a tragédia e ele está na minha casa. Então, eu queria que ele voltasse para lá para pagar o que ele fez. Como mãe, eu gostaria. Agora, em casa, que nem Papinha fala, que os adolescentes sem liberdade estão tudo na rua. Quer dizer, eu sei, como todo mundo sabe, que eles estão em casa, né? Todos que estavam lá. Então, assim, eu como mãe, quando eu vim para a reunião, ele falou, minha mãe, se for para mim voltar para lá, eu volto. Fale lá que eu volto. Mas como está acontecendo não ter segurança, né? Que a gente vê que não tem segurança, porque dia da visita eu estou lá, sempre vou lá visitar meu filho,
entendeu? E eu vejo que praticamente não tem segurança, nem para o pessoal que trabalha lá e nem para a gente que são a mãe deles, que vê a gente lá e entrega com nossas mãos, entendeu? Então, assim, se for para voltar, ele volta para lá, porque ele está devendo, ele tem que cumprir o que ele fez. Eu quero, se depender, eu quero ele lá, porque ele tem que cumprir o que ele fez. É um adolescente que já vivia sendo acompanhado por psiquiatra. Tem aqui em minha mão os comprovantes. Eu gostaria que se reabrisse o SEDUC Nazaré, conseguisse trazer ele mais para perto, porque era uma mãe que sempre fazia o acompanhamento dele, psiquiatra. Ele foi para lá, mas não foi ainda acompanhado. E isso está me machucando muito. E eu gostaria de ficar mais perto do meu filho. Ele estava revoltado lá, disse que estava apanhando os policiais lá dentro. Aí você viu que o nosso horário, né? Lá dentro, então, ficou lá. Ele disse lá que teve a oportunidade de fugir. Teve a oportunidade, como muitas vezes fugiu lá, muita gente fugiu, ele nunca fugiu. E queria cumprir, devia o que ele queria pagar o que ele estava devendo, para não ficar se escondendo de ninguém. Até que chegou um dia que parece que estava lotado, não tinha vaga. E ele teve que vir para casa. Estava até contente com uma festa que ia ter no dia 6 de setembro. Aí eu estava até trabalhando aqui, até 10 horas da noite eu fiquei, o telefone, não sei o que foi acontecendo nesse dia, o telefone foi aviado, então aconteceu isso aí, o pessoal entrou lá no beco, que ele estava lá, e começaram a tirar nele. Eu fiquei sabendo que foi por causa, não foi nem tanto por esse, já tinha rixa desse pessoal. Por causa disso aí, juntou a rixa de antigamente com essa e deram os tiros nele, pelas costas. Posso abrir o contato para a câmera? Muito faz, né? Bom, meu nome é Rafael Figueiredo, sou professor da UNB, faço parte do grupo de pesquisa sobre atividade em movimentos sociais, faço doutorado em psicologia social pela FRN e atualmente desenvolvo atividades de pesquisa dentro da universidade, além de docência de algumas disciplinas como psicologia jurídica, psicologia da entre outras. Essas são as minhas atividades. Com relação à redução da maioridade penal, eu sou contra, como muitos professores, como muitas pessoas que são, principalmente da área de humanas, são contra. Há muitos argumentos para pensar essa questão e para ser contra essa questão, argumentos fortes. Por outro lado, eu não vejo bons argumentos pelas pessoas que propõem a redução da maioridade penal. Como é que vocês percebem essa situação de imaginar um adolescente que cometeu um ato infracional dividindo os presídios com outros adultos que cometeram outros crimes? Eu acho que o primeiro ponto é questionar um pouco esse discurso, né, que se tem de que os jovens adolescentes não são responsabilizados pelos seus atos, né, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê, sim, que eles cumpram medidas socioeducativas, então isso é um tipo de responsabilização. Aí eu acho que acaba tendo influência, né, que é um processo de construção que vem pela influência da mídia, né? Principalmente a mídia sensacionalista, que cai em cima desse contexto, desse argumento de que é um jovem marginalizado que tem que pagar por aquilo que ele fez, tem que apanhar, tem que ser preso. Eu acho que é um processo de construção que vem a partir da mídia, que de certa forma tem sim grande influência tanto do Estado quanto do governo, pelo fato do sistema que a gente vem e até pelo controle social. Vai do conceito que a representação social que a população tem de violência. Quando você pergunta para alguém como resolver essa violência, você diz, eu quero policiamento na rua, quero mais voto, quero isso, quero aquilo, sendo que não é dessa forma. Quando você vê índice de violência diminuir, é porque investiu em educação, em saúde, em outros tipos. A gente tem uma sociedade que cada vez mais se pauta no individualismo, né, no próprio egoísmo, ou seja, eu não posso, aquela pessoa tem que ser punida porque de repente ele pode vir me assaltar, ok, mas
É pensar também que esse comportamento agressivo, esse comportamento potencialmente perigoso que esse sujeito tem, ele não é fruto somente de algo que ele já traz dele ao nascer, né? Mas ele é construído socialmente. Há muitas pessoas que vão tentar indicar, que vão tentar dizer que é preciso ouvir a voz do povo, né? Mas eu acho que é preciso ouvir os argumentos. Não se trata de pensar quem a maioria ou pelo que a maioria é a favor, se 90% da população é a favor ou não da redução da maioridade penal. Não se trata disso, mas se trata de entender um problema a partir das suas vicissitudes, dos seus atravessamentos e pensar os argumentos que estão colocados com essa questão. Então, e aí eu acho que o que é interessante também destacar nessa reflexão é que vocês trazem em alguns momentos que a redução da maioridade penal ela vai incidir basicamente sobre uma classe social, que é a classe social pobre, né? Que são justamente as pessoas que não tiveram acesso aos direitos sociais básicos. Então, na verdade, existem outras possibilidades ali, outros modos de vida interessantes, outras possibilidades de existência que seriam mais interessantes se a gente não vivesse num sistema tão punitivo e opressor da forma como a gente vive. Encarceramento no adulto. No adulto, quando eu digo maior de 18 anos, o encarceramento no adulto já é tão estigmatizante, mesmo após essa pena ter sido cumprida e ele já pagou o que ele devia à sociedade. Quando ele sai já é tão estigmatizante que imagina o 16 anos. Se a gente pensar em todas essas coisas que a gente falou aqui, né, cabe refletir. Será que são os adolescentes que estão em conflito com a lei ou a lei que está em conflito com os adolescentes? Uma primeira implicação são para os adolescentes encarcerados. Esses adolescentes, quando passarem por uma prisão, eles certamente terão seus destinos alterados, a sua subjetividade marcada pelo cárcere e, necessariamente, ele vai entrar aí num circuito marginal que dificilmente ele vai sair. As estatísticas hoje comprovam que quem passa por uma prisão, de 10 pessoas que saem de uma prisão, 8 voltam a cometer algum tipo de delito ou a viver de atitudes ilícitas. Porque quando a gente pensa, né, no crime como uma questão individual, necessariamente tem que culpabilizar uma pessoa. E aí, quando a gente discute aqui algumas vezes, quando a gente pensa o crime como uma situação problema, a própria sociedade é chamada a assumir a sua parcela. Se é uma situação problema, eu tenho mais pessoas envolvidas. Eu tenho alguém que cometeu um crime, eu tenho os vizinhos, eu tenho a vítima, eu tenho os familiares da vítima, eu tenho as pessoas que colaboraram com isso direto ou indiretamente. Eu acho que esse é um discurso típico de pessoas que sequer conhecem a existência do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente é tido como uma das legislações mais avançadas que a gente tem, justamente porque se baseia na doutrina da proteção integral. A prisão, como eu já falei, ela já vem mostrando a sua ineficácia, ela já vem mostrando que a sua função é produzir mais violência e mais perigo. Então, o impacto seria de uma ordem que a gente não tem como medir. Seriam muitas pessoas a mais dentro do sistema que já não comporta as que já existem. E a gente teria aí um caos piorado. Na verdade, a gente tem um sistema socioeducativo ainda muito pautado pelo moralismo. A gente vive uma cultura da culpa e do castigo. Então, a gente não consegue, por exemplo, propor medidas socioeducativas quando os nossos juízes, os nossos advogados, os nossos operadores do direito estão atravessados por uma lógica do castigo. Uma certa vez eu vi um livro de um cara chamado Eduardo Soares, que ele vai dizer o seguinte, que a gente compreende uma história, né? O modo como a gente compreende uma história depende do ponto a partir do qual começamos a contar. Se a gente começa a contar a história de um adolescente em conflito com a lei, a partir do momento que ele comete um crime, nós temos uma compreensão da história. Se a gente começa a contar essa história a partir do momento que esse sujeito nasce, o modo como ele construiu sua infância, o tipo de moradia que ele tem, o tipo de recursos ao qual ele tem acesso, o tipo de políticas e direitos que ele tem ou não garantido, aí a gente começa a compreender a história de uma forma diferente. Necessariamente, então, pensar a redução da maioridade penal, ela chega a ser um contrassenso, porque a gente, por exemplo, agora chama atenção para o pensamento da própria prisão,
Que sentido tem a prisão hoje em dia? Qual é a função da prisão? Se a gente começa a pensar, a questionar a própria função e os pilares que sustentam a prisão, pensar a redução da moralidade criminal passa a não fazer mais o menor sentido. Porque isso ao qual a gente está pedindo ou discutindo não tem também o menor sentido. Boa tarde. Quero cumprimentar aí cada um e cada uma de vocês, agradecer a presença. Nós vamos dar início à nossa audiência pública e tratará da temática violência contra a juventude no Rio Grande do Norte e no Brasil. Olha, se tivesse alguma coisa para ele também, porque pelo jeito que eu fui lá, fui uma vez lá e não tem possibilidade deles melhorar lá dentro, não. Se tivesse alguma coisa para eles fazerem, para ocupar a memória dele, mas ele chega lá, eles batendo lá nas grades e brigando um com o outro, então não tem nada o que fazer, então acho que vai piorar quando ele sair de lá. Se eles tivessem por exemplo, trabalhar lá dentro, fazer ou escola, alguma coisa, futebol, alguma coisa, eu acho que ele melhora, mas ficar preso lá 3 anos, consegue sair pior, eu acho. Ele vai diminuindo de 16 para os 14, e aí a gente passa de criança para adulto, não tendo mais adolescentes. Nós sabemos que o nosso sistema prisional, inclusive, foi detectado o pior do Brasil, o pior do nosso país, porque nós sabemos que comprando mais viatura, comprando mais colete, comprando mais armas de fogo, não resolve o problema. O que esse jovem precisa, na verdade, é oportunidade. Esse jovem não tem oportunidade. Eles vão entrar no mundo do crime quando ele vê que a mãe ou o filho menor está passando por necessidade, não tem um prato de comida. E assim, estão querendo excluir mais um pouco a nossa comunidade, que é chamada de periferia. Com a maioridade vai excluir mais um pouco, porque eles querem aprender mais, é isso que eles têm. O que eles querem é aprender e não fazer uma campanha de prevenção para esse jovem. Eu acho que esse jovem tem um potencial, cada um tem o seu talento. Então, a mensagem que a gente coloca é que esse povo é um povo que tem sonhos, é um povo que quer casar, ter filhos. Então, o que nós estamos vivenciando hoje é um extermínio de jovens diariamente, e a gente sente as nossas perdas. É como se tivesse um ônibus lotado e descesse do ônibus todo minuto descesse e aquele ônibus ficasse muito vago. E até agora rolou 7 meses aí, não fizeram nada. Eu sou Suzani, a juventude brasileira vive um cenário de guerra, no sentido de que existe um extermínio, um genocídio, e uma juventude que tem cor, e tem uma classe social, mostrar serviço a partir da punição. E aí essa punição que a gente vem discutindo vai punir sem julgar toda uma história, não se leva em consideração todo um contexto. A redução da maioridade penal não vem contribuir para acabar com essa história. Então, eu entendo que um jovem que está em conflito com a lei, que vivenciou algum tipo de experiência, pode sim, tem condições muito reais de construir uma nova oportunidade a partir dessas janelas, portas que possam ser abertas e mostradas para ele, e ele poder ser o protagonista da sua história. Que foi julgado, que foi acusado, que isso foi comprovado, deveria ter uns 14 anos. Até antes disso aí ele tinha levado tiro já, que os pessoal souberam onde ele tinha morado. Ele tinha pratinha na perna do tiro. Então a gente descobriu que ele estava morando aqui, e vieram de noite e atiraram nele. Eu sou Chiquinho para dialogar com o meu próximo e também fazer valer o que a gente aprendeu. O percentual de atos infracionais cometidos por adolescentes, se for comparar com crimes cometidos por adultos, é algo ínfimo, chega em torno de 3 a 5%. Mas esses 3 a 5% são considerados como todo o processo de criminalização que existe na sociedade. Olha, eu
eu tenho a minha vida contra a redução. Se a gente fala que é a favor ou contra, a gente vai dizer, não, eu tenho um parâmetro. Não, o parâmetro é a vida. E eu sou contra, quando eu digo com a minha vida, porque eu não considero nenhuma delegacia, nenhum ator que faz parte do sistema de repressão, nenhum racista ou pessoa que discrimina capaz de julgar nenhuma criança ou adolescente que sofre e que é excluída por todos eles. Maria das Graças Silva Lucas. Eu acho muito perverso querer reduzir a maioridade, porque não está enfrentando o problema na raiz. Não é questão de faixa etária, é questão de resolver as questões sociais. É muito mais complexo, não se trata apenas de punir. O país que não cuida da sua criança e do seu adolescente hoje é um país sem futuro. Eu defendo que não haja redução, e sim que o país enfrente seus problemas. Não é prendendo, nem é matando os nossos jovens que vão resolver os problemas desse país, mas sim cada uma assumindo a responsabilidade. No nosso país, crianças e adolescentes, a população carcerária, ela tem nome, tem endereço e tem cor. E isso precisa ser visto, o nosso país tem que enfrentar. Eu queria trabalhar, porque a vida do crime é vida de ninguém. Eu queria uma vida melhor para minha filha e para mim também. Eu queria que o meu marido mudasse de vida, ter uma vida melhor, vida honesta e ser feliz nesta vida. Onde eu moro é muito violento. Todo dia quando não morre um pai preso tá sendo. Minha mãe é muito chata, pega muito no meu pé, não tenho vontade de ficar em casa. Tenho um irmão que fazia tudo de errado, o bom tiro já não anda, tá ferrado. Tenho outro que vai ser trabalhador, ele ainda é pequeno, mas estuda, se salvou. Não vou pra escola, tem mais de ano, não tenho mais paciência, tô sem plano. Na real, eu só quero é me casar, meu namorado tá preso em Mossoró, será que dá pra piorar? E aqui não é um conto de fadas, vacilou, caiu, paga a rodada, paga a rodada, vacilou, caiu, paga a rodada. Se liga aí galera, não pode vacilar, porque esse é o rap da LA. Eu me chamo Cadol, dou as boas-vindas a todos, dou meu bom dia, desejando que a gente tenha uma profícua discussão hoje. Isso é uma responsabilidade do governo do estado, que precisa melhorar as instalações, precisa garantir as atividades, mas o que nós precisamos no sistema socioeducativo, em resumo, é menos política com P minúsculo e mais socioeducação. É mais política com P maiúsculo, política socioeducativa. Quem é que está matando esses adolescentes? A própria polícia disse que há grupos de extermínios. Formado por quem? Policiais, comerciantes, traficantes, famílias influentes. Quem é que está matando? Alguém está mandando matar. Mês de março foram 23, esse levantamento que eu acabei de fazer ontem. 23 adolescentes de morte violenta. Ontem nós despachamos 30 processos de adolescentes que estavam na semi-liberdade, nós tivemos que fechar a semi-liberdade, e nós o encaminhamos para a liberdade assistida. Pelas informações que nós temos, falta transporte, computador, telefone, internet, servidores, motivação, vale transporte, alimentação, falta o mínimo para funcionar. A situação é tão grave que de vez em quando eu me olho no espelho e me pergunto, está na hora de me aposentar. Vou mandar encaderná-lo, vou colocar um plásticozinho para salvá-lo e vou mandar uma dedicatória para a excelentíssima senhora governadora do estado. O texto tem o seguinte título: lugar de trombadinha é na escola. Né?
ainda não tinham o politicamente correto, por isso que o Daci usava o trombadinha. No Rio Grande do Norte, nós estamos conseguindo ser os piores do que os piores. Aqui, a criança e o adolescente não tem educação, não tem saúde, não tem cultura, não tem habitação, não tem lazer, não tem esporte. O Jornal Nacional, que há muito tempo deixou de ser um jornal político, ela é nada mais nada menos do que um patrulha policial de luxo, né? Ela passa a semana todinha mostrando os crimes bárbaros. No meio daqueles crimes, pega um assassinato que tem um adolescente envolvido. E aí o adolescente ele não é responsável só pelo assassinato daquela pessoa, não. É responsável pela edição de cidade de toda a violência que é cometida no Brasil. Né? E aí vem o governador de São Paulo, que representa uma elite paulistana, que o seu parceiro Cláudio Lempe dizia branca e conservadora, que foi responsável pela criação, entre outras coisas, no espectro político brasileiro, pelo PCC. Vocês sabem que quem criou o PCC foi a administração do PSDB, que sucedeu a administração de Fleury em São Paulo. Aí o governador responsável pela herança da criação do PCC, ele agora está evoluindo. Ele está querendo aumentar o tempo das medidas socioeducativas, depois de ter protagonizado aquelas cenas dantescas de recolhimento de usuários do crack compulsoriamente na cidade, como se fossem cachorros, como se fossem gatos abandonados na periferia. O ano passado, aqui em Natal, foram 444 homicídios. Até 15 de abril, a gente já tinha 156. Existe grupo de extermínio? Existe grupo de extermínio. Grupos de extermínio são responsáveis por morte de crianças, adolescentes e jovens? É claro que sim. Eu gostaria só de refletir com vocês o seguinte. Vocês viram falar daquele escândalo Sinal Fechado? Lembra que estavam fraudando como é que chamava? A fiscalização nos veículos ia ser lá pelo Detran, que aconteceram prisões, aconteceram autoridades sendo processadas. Vocês viram alguma criança ali naquele meio? Algum adolescente? Algum jovem? Vocês lembram daquela operação, acho que Pecado Capital, né, que o Instituto de Pesos e Medidas foram pegar aí com uma série de falcatruas, alguém lavando os pés com uísque de 12 anos, não sei o quê. Tinha algum adolescente ali? Tinha alguma criança? Tinha algum jovem? Né? A Operação Judas, que fraudou os precatórios no Tribunal de Justiça, tinha alguma criança? Tinha algum jovem? Tinha algum adolescente? A escandalosa administração da prefeita Micarla de Souza. Alguém sabe de alguma criança que cometeu alguma sandice ali? Alguém sabe de alguma criança que fraudou alguma coisa na área da saúde? É evidente que não. Então as crianças, os jovens e os adolescentes são vítimas desse descaminho administrativo e político brasileiro. Então um desafio que o ser humano tem nessa época é a gente tentar resgatar a convivência humana para, a partir desse resgate, a gente poder voltar a sonhar. Vou tirar foto da repressão, tá? É pra Renan entrar, é? A minha tá com quem? Ih, lá teu filho. Oi? Tá perguntando. Vou pregar na parede um pedaço de céu. Ele é muito grande, eu não consegui. Eu ainda penso que ele, sabe, qualquer dia vai voltar. A verdade é assim. Não estou conformado, né?
Eu não consigo ainda, a gente conversando aqui, eu vejo aqui de vez em quando ele, eu sonho com ele direto. E ele dizendo, pedindo para mim ficar em paz, que ele está em paz, né? E não, tem. Eu ainda penso assim que ele está vivo, eu não quero acreditar que ele morreu não. Todo dia 6 a gente vai no cemitério, a gente mandou fazer a foto, botou lá. Todo dia 6 a gente toma mais. Um dia do aniversário a gente foi lá, comprou uma rosa, colocou lá no... Todo dia 6 a gente reza a missa, manda celebrar o dia 6, que morreu dia 6 de setembro. Mas eu não faço nada com ele, nem pretendo fazer, nem mando ninguém fazer. Minhas filhas, eu falo para eles quando vê, eles baixam a cabeça e passam. Um dia vai acontecer alguma coisa com ele, ou vai ser preso, ou paga do mesmo jeito que ele pagou. Ele levou uns tiros, se Deus quisesse, ele não tem morrido não. Estava aqui, ou paraplégico, ou normal, mas ele estava vivo. Então Deus quis que fosse naquela hora, eu acredito nisso. Então eu diria que ele faça como se fosse a última coisa que estivesse fazendo, para o bem do adolescente. Estava botando na escolinha de futebol, uma aula de computação, para ocupar a mente dele, não deixar ele só. Porque o que aconteceu foi isso aí, eu não dei oportunidade para ele de ocupar a mente dele. Até tinha, quando ele trabalhava comigo. E dar a oportunidade como se fosse a última vez, sei lá, como se fosse o último dia. Aí não deu, nem as coisas que eu também, não conseguia ver nem aqui, sem poder fazer nada. Vou pregar na parede um pedaço de céu que você me mandou. Vou buscar outra constelação entre a noite que vai e o dia que vem. Eu canto